Olá pessoal, vamos então à revisão aula 3, quarto bimestre PGA. Vamos lá então? Olha só, nos exercícios nós vamos lembrar, claro, não é? As leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Então vamos ver a primeira questão. Ele fala, não é, da órbita de um planeta em torno do Sol e que a área 1 varrida pelo planeta é 2 vezes maior que a área 2. Sabendo que a área 1 é varrida em 8 meses, qual é o período de translação do planeta? O intervalo de tempo para que o planeta varra a área 1 e a área 2. Muito bem. Então, segundo a lei de Kepler, quando nós falamos em varrer uma área, nós estamos imaginando um vetor cuja origem está no centro do Sol e a extremidade no centro do planeta que o orbita. Então, à medida que o planeta vai transladando, esse vetor vai varrendo uma certa área, ok? Interna dessa elipse. Então, a área 1 é 2 vezes maior que a área 2. E, finalmente, o planeta deu uma volta completa. A segunda lei de Kepler diz que áreas varridas são iguais se o intervalo de tempo para varrê-las também forem iguais. Ou seja, a relação entre a área varrida e o intervalo de tempo é constante. A velocidade areolar do planeta é constante. Então, daí nós temos uma relação entre o intervalo de tempo ΔT1 e ΔT2. A área 1 é 2 vezes a área 2. Simplifica. Então, o intervalo de tempo para varrê-la é 4 meses. Então, o período será de 8 meses mais 4 meses, 12 meses. Resposta B. Boa questão. Exercício 2. O exercício 2 já trata da terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que o raio médio de órbita ao cubo sobre o período ao quadrado de translação é diretamente proporcional à massa do corpo que se está orbitando. No caso aqui, é Saturno e Terra que estão orbitando o Sol. Ele fala que Saturno está 10 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Então, o raio de órbita de Saturno é 10 vezes maior que o raio de órbita da Terra. Sabendo que o período de translação da Terra ao redor do Sol é 1 ano, qual o período de translação de Saturno? Então, vamos aplicar. Não é? R ao cubo sobre T ao quadrado da Terra é igual a R ao cubo sobre T ao quadrado de Saturno, porque ambos orbitam a mesma estrela, a mesma massa emisão. Substituímos os valores, não esqueça que a órbita de Saturno é 10 vezes maior que a órbita da Terra em relação ao Sol. Multiplicamos em cruz, nós vamos ter que o período de Saturno é raiz quadrada de 1000 anos. Então, o único produto que pode dar aproximadamente 1000 anos, né, o único valor elevado ao quadrado é 31,6 anos. Portanto, nós temos a alternativa B. Legal? Exercício bem simples. Exercício 3. O exercício 3 fala sobre a primeira lei de Kepler. Não é? Diz o seguinte: a trajetória, não é, de órbita dos planetas do nosso sistema solar ao redor do Sol é uma elipse, tendo o centro do Sol ocupando o foco dessa elipse. Legal. Então, nós encontramos esta resposta na alternativa D. Legal? Agora, lembre-se que a órbita também pode ser circular. E se a órbita for circular, o movimento é uniforme. Exercício 4. Considere o planeta Marte em sua órbita elíptica em torno do Sol. Com base nas leis de Kepler, é possível concluir que o módulo da velocidade orbital de Marte vale quanto? Bem, certamente não é constante. O único jeito do módulo da velocidade de órbita ser constante é que a órbita seja circular. Ela é elíptica, portanto, a velocidade não é constante. Então, vamos dar uma lembradinha aí. Não é? Dá uma olhadinha na trajetória elíptica. Nós chamamos de periélio a região mais próxima do Sol. Afélio, a região mais afastada, e do afélio para o periélio,
em decorrência da ação da força gravitacional, o movimento é acelerado. E do periélio para o afélio, o movimento é retardado. Ok? Então, o módulo da velocidade de órbita elíptica é máxima no periélio e é mínima no afélio. Isso nos leva à resposta E. 5. O 5 já versa sobre a lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Você deve estar lembrado dela. A força gravitacional é diretamente proporcional à massa, ao produto das massas dos corpos que se atraem e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. Então, olha lá. Um cometa possui órbita elíptica em torno do Sol. Sua distância afélica é 7 vezes maior que sua distância periélica. Sejam FA e FP os módulos das forças gravitacionais entre o Sol e o cometa, respectivamente no afélio e periélio. Ele quer saber a razão entre essas intensidades de força. Muito bem. Então, a força gravitacional, ok, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, F afélio está para F periélio, assim como D periélio está para D afélio ao quadrado. A relação entre as distâncias aqui é 7. A distância do afélio ao Sol é 7 vezes maior que a distância do periélio ao Sol, mas é 1/7 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui força no afélio sobre força no periélio é igual a 1/49. Portanto, resposta A. Exercício 6, um exercício importante. Nós queremos relacionar o módulo da aceleração gravitacional na superfície de um planeta esférico isento de rotação com suas características, com a sua massa e com o seu raio. Então vamos lembrar, se eu tenho um planeta nessas condições e coloco uma massa m nas proximidades do planeta, a intensidade da força gravitacional provoca a aceleração gravitacional no corpo. Então, a força gravitacional é igual a mg, segundo a lei de Newton. Acontece que a força gravitacional se relaciona com a massa dos corpos, é diretamente proporcional à massa, ao produto das massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros dos corpos. Eu simplifico mzinho e lembro que eu vou estar determinando o campo gravitacional do planeta nas suas proximidades. Portanto, a distância do centro ao corpo é aproximadamente o raio do planeta. Então, nós temos essa equação. Ele quer que você relacione a aceleração gravitacional de um planeta X qualquer com a gravidade na Terra, sabendo que a massa do planeta X é 10 vezes maior que a massa da Terra e que o raio do planeta X é o dobro do raio da Terra. Então, vamos lá? G é diretamente proporcional às massas e G é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Muito bem. A massa X é 10 vezes maior que a massa T. O raio Rx é 2 vezes maior que o raio RT. A gravidade na Terra vale 10. Multiplica em cruz, vai ficar 10 vezes 10, 100 dividido por 4. Então vai dar 25 metros por segundo ao quadrado. Ok? O que nos leva à alternativa C. Agora vamos fazer os complementares. Olha lá. Novamente, lei das áreas. Nesse problema, sabe-se que o tempo que o planeta leva para percorrer o arco P1, P2 é 1,5 vezes maior que o tempo para percorrer o arco P3, P4. Então, qual é a relação entre as áreas? Então, basta você lembrar. A área varrida é diretamente proporcional ao intervalo de tempo para varrê-la. Ou seja, a relação entre a área e o intervalo de tempo para varrê-la é constante. A velocidade areolar é constante. Ora, então, se o tempo T1 é 1,5 vezes o tempo T2, a área 1 é 1,5 vezes a área A2. Não é? Resposta A. Exercício 2. Com relação ao sistema solar foram feitas 3 afirmações. 1. A órbita de um planeta qualquer é uma elipse com o Sol estando num dos focos dessa elipse. Verdadeira. Trata-se da primeira lei de Kepler.
2. O módulo da velocidade orbital de um planeta qualquer é constante. Falso. A velocidade só seria constante se a órbita fosse circular. A órbita dos planetas do Sistema Solar ao redor do Sol é elíptica. Portanto, a velocidade orbital é variável. Lembrando que a velocidade em módulo é máxima, não é, de translação no periélio e mínima no afélio. 3. Sabendo que a distância média entre Júpiter e o Sol é 5,2 vezes maior do que a distância média da Terra ao Sol, pode-se concluir então que Júpiter demora 5,2 vezes mais tempo, 5,2 anos, para dar uma volta ao redor do Sol, em relação ao tempo que a Terra demora, 1 ano. Falso, né? O raio médio de órbita e o período de translação não são diretamente proporcionais. Ok? O que se pode ser dito é que o raio médio de órbita ao cubo é diretamente proporcional ao período de translação ao quadrado. Então, está errado. Olha lá, o período se relaciona com a distância média de acordo com a terceira lei de Kepler, ou seja, t ao quadrado é diretamente proporcional a d ao cubo, ou d ao cubo é diretamente proporcional a t ao quadrado. Ok? Então, apenas a afirmação 1 é correta. Resposta certa, A. Exercício 3. Novamente, aplicação da terceira lei de Kepler. Você tem 2 satélites que orbitam certo planeta, tal que a distância do satélite A ao centro do planeta é 4 vezes maior que a distância do satélite B ao centro do planeta. Então, os raios de órbita foram dados. Se o período do satélite A vale 2 dias, então qual é o período do satélite B? Então, vamos lá, né? R ao cubo sobre t ao quadrado é constante. Então, substituímos, né? Observe que dA é 4 vezes dB, mas aqui é ao cubo. Então, nós vamos ter 64 vezes dB ao cubo sobre 4, igual a dB ao cubo sobre TB ao quadrado. Corta dB com dB. Inverte. Você vai ter raiz quadrada de 1 sobre 16, que é 1/4 de dia, o que nos leva à resposta E. Exercício 4. Um certo asteroide possui uma órbita acentuadamente elíptica em torno do Sol. E a certa distância do Sol, a intensidade da força de atração gravitacional entre ambos vale F. Em outro ponto, 3 vezes mais distante, a intensidade da força gravitacional vale quanto? Então vamos lá? Novamente, a intensidade da força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, F2 está para F1, assim como 1 está para 3, porque a distância D2 é 3 vezes maior que a distância D1. Então, a força F2 sobre a força F1 é 1/9. Ou seja, a força a uma distância 3 vezes maior é o valor da força dividido por 9. Então, a alternativa certa D. Ótima questão. Exercício 4. Novamente, a relação entre módulo da seção gravitacional na superfície de um planeta, sua massa e seu raio. Agora, o planeta X tem massa 5 vezes maior que a massa da Terra e raio igual ao dobro. Então, vamos lá? Muito parecido com aquele proposto, né? Gx está para Gt, assim como Mx está para Mt, assim como Rt está para Rx ao quadrado. Substitui os valores, massa de X 5 vezes maior que a massa da Terra, raio de X 2 vezes maior que o raio da Terra. Então, a gravidade aí vai ser 50 sobre 4, que é 12,5 metros por segundo ao quadrado, da alternativa C. Ok, meninos? Tenho certeza que você prestou bastante atenção. Refaça essas questões, né? Você será cobrado. Ok? Muito bom. Tchau, tchau.